salto, né? Não mais para pensar a distinção categorial sistema-mundo da vida, mas para pensar um pouco, em linhas gerais, como entender o diagnóstico dessa crise da social-democracia, né? Que tomou desde o final da década de 60 os textos do Habermas daquele período e todo o decorrer da década de 1970. Né? O Habermas pensava o seguinte: esse processo de reformismo, né, em que a democratização em certa medida estava apoiada, né, assim como esses riscos, né, tinham que ser pensados no contexto do capitalismo tardio. Né? Então, segundo Habermas, a teoria crítica precisava explicar 3 fenômenos: o intervencionismo do Estado, democracia de massa e Estado social. Né? Ora, o intervencionismo do Estado, né, é a ideia da intervenção do Estado na economia. Né? Passagem do capitalismo liberal para o monopolista, não havia mais aquela ideia de uma economia que se autorregula. Né? A economia acabava produzindo uma série de efeitos disfuncionais, né? Criando problemas sistêmicos de reprodução material, e o Estado foi fundamental para poder dar conta não só da manutenção, né, da produção, como da distribuição, e garantir assim o desenvolvimento econômico. Né? Então, a intervenção do Estado na economia, ela pode ser pensada, sim, do ponto de vista categorial, né, como uma ampliação, mais um exemplo dessa ampliação, dessa racionalização funcional e sistêmica. Né? Se de um lado há o diagnóstico do capitalismo liberal, das consequências da intervenção do modo de produção capitalista na vida social, né, com a intervenção do Estado, esse processo de racionalização que coloniza o mundo da vida vai se ampliar drasticamente. Né? E não é possível mais haver economia que se desenvolva sem uma condução política, né, da própria economia. Então, isso era fundamental, né, para o Habermas, né? Porque isso vai causar uma série de consequências negativas. A tese da racionalização como reificação, explicada agora nos termos da colonização, depende muito desse primeiro aspecto do capitalismo tardio. Né? Ou seja, é preciso intervenção do Estado na economia, e isso, por conseguinte, significa uma ampliação ainda maior da racionalização funcionalista sobre a dimensão simbólica do mundo da vida. O segundo momento é a ideia, diz o Habermas, da democracia de massa, né? Que classicamente foi pensada como tensão ou concorrência entre 2 princípios opostos, né? Mas que, na verdade, com o capitalismo tardio, passam a deixar de existir como princípios opostos. Classicamente, tanto para os liberais como para os socialistas, né, capitalismo e democracia não se juntavam. Né? O capitalismo tinha a ideia do primado do indivíduo e do interesse individual, e democracia do interesse público e do bem comum. Né? Como que eles poderiam se unificar? Né? Pelo contrário, né? A verdadeira realização democrática, ou seja, essa do bem comum, do interesse comum, não poderia conviver com aquela do primado do interesse individual. Né? Então, aquela tensão passa a não existir mais. Esse que é o problema fundamental. Com essa ampliação do papel do Estado, né, com a ideia de um tipo de política conduzida administrativamente e burocraticamente, né, a esfera da democracia, a esfera do espaço de participação pública e ativa dos cidadãos, ela não é mais pensada do ponto de vista prático-político, né, da praxis política, da participação cidadã ativa. Né, mas ela é pensada agora como mais um contexto que tomou o espaço público-político de racionalização administrativa e ampliação da funcionalização. Pensar política do ponto de vista da administração, né, significa unificar aquilo que antes era pensado como um processo contraditório. A mesma lógica que determina a democracia é aquela da racionalização funcional e da reificação. Né? Então, mais um momento da
do diagnóstico do Habermas para pensar quais são os perigos, né, desse processo. Né? Intervencionismo do Estado, democracia de massa, né? E, por fim, a própria ideia de Estado social. Né? Estado social dependia de um tipo de política reformista de compensação de prejuízos sociais e econômicos. Né? E vai trazer consequências extremamente negativas. Mas veja, são processos importantes, processos fundamentais, mas com consequências negativas. Né? Ao fazer isso, ao adotar um tipo de reformismo de bem-estar social, né, as consequências desse tipo de funcionalização do espaço público vai se dar diretamente na ideia do Habermas de que ocorreu nesse processo uma funcionalização da própria ideia da luta política, do conflito político em termos de luta de classes. Né? Porque com o Estado social, e vinculando o Estado social com a democracia de massa, né, o trabalhador passa a assumir agora o papel de um consumidor de bens de massa. Né? E o cidadão ativo e participativo agora passa a adotar meramente o papel de um cliente da burocracia do bem-estar social. Então, existe um risco nesse processo de ampliação do intervencionismo, da democracia de massa e do Estado social. Né? Não só ele vai causar uma colonização cada vez mais expandida, como ele vai ter um efeito colateral para a relação entre teoria e praxis, né? Porque ele vai impedir que os efeitos sentidos dessa colonização se transformem em revolta política das classes. Né? Aqueles mais diretamente atingidos pela política social e pela democracia de massa são justamente os trabalhadores. Né? Então, aí há uma conquista, uma grande conquista reformista e social dos trabalhadores, né? Durante muitas décadas, né? Que vão se transformar em consequências colaterais negativas para o modo como a própria classe pode se revoltar e pode lutar contra esses processos reificantes. Ela não vai fazer isso porque ela, segundo Habermas, se funcionalizou. Né? A classe se funcionaliza. Não deixa de haver classe social, ou distinção entre classes. Né? O que vai deixar de haver é justamente a possibilidade de haver uma luta emancipatória de classes. A conquista, de maneira ambígua, acaba mostrando o seu aspecto mais negativo. Né? Mas não é só isso também. Né? Se o Habermas, por um lado, está pensando esse processo de ampliação da racionalização no contexto do capitalismo tardio, ele também sabe que, por outro lado, os efeitos colaterais desse processo vão ser sentidos em outras esferas da vida, e não exatamente no mundo do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente. Né? Mas eu quero chamar a atenção agora para um elemento fundamental. Né? Por quê? Para exemplificar essa tese da reificação, né, o Habermas vai fazer um diagnóstico que ele chama de tendências de juridificação. E aí o direito está no centro desse processo. Habermas diz, existem 4 processos de juridificação, né? Ou seja, processos de ampliação e formalização da esfera jurídica. No Estado burguês, depois, na passagem do Estado burguês para a ideia do Estado de Direito, depois, da passagem do Estado de Direito para a ideia do Estado Democrático de Direito, e depois, por fim, na passagem para o Estado Social e Democrático de Direito. Existe uma espécie de evolução do direito, ou seja, um processo de juridificação, em que o direito, ao mesmo tempo, se amplia para outras esferas sociais, né, para mais esferas sociais, mas, simultaneamente, enquanto se amplia, se formaliza. Né? E, ao mesmo tempo, não só acaba assegurando e ampliando, do ponto de vista do direito, os espaços de liberdade, como também reificando os próprios espaços de liberdade que ele mesmo ajuda a ampliar. Então,
acho que quando o Habermas defende esse tipo de ideia com a tese da tendência da juridificação, né, é evidente que Habermas adota uma postura ambígua para pensar o direito. Né? É difícil imaginar aqui o direito, como vai ser pensado depois, em 92, em Direito e Democracia, né, como aquele que vai produzir conteúdos de fato emancipatórios. Né? Claro, não por si mesmo, sempre na relação do direito com a democracia, evidente, né? Mas aqui isso é um pouco mais problemático, né? Porque o direito ele está no centro de um grande processo de ampliação da racionalização funcional, né? Da instrumentalização da vida social. O direito, assim como a, digamos, institucionalização de um modo geral, pensada como sistema, pensada em termos de uma racionalização funcionalista, vai ter, claro, um aspecto extremamente negativo. Então, lembrando aquela distinção categorial, a juridificação, né, e a ampliação dessa política administrativa e burocrática, né, que se cristaliza em instituições, como, por exemplo, o Estado e o direito, né, elas são quase que naturalmente negativas, né? Porque tem um tipo de racionalização que, embora imprescindível, quando entra na esfera prática da vida, causa patologia. Né? Então, como fugir disso? Né? Onde achar elementos que são de fato emancipatórios? Né? Isso vai me remeter para a quarta e última sessão. Bom, nessa quarta sessão, então eu quero evidenciar o que pode ser compreendido como essa postura ambígua do Habermas, ou mais ambígua, né, nesse período em relação ao direito. Porque o Habermas sabe que é preciso apostar na democracia, mas ao mesmo tempo o diagnóstico dele é que, do ponto de vista da institucionalização, esse processo corre riscos, né, de ser um processo de colonização do mundo da vida, né? A ampliação do Estado, né? E a ampliação de aspectos do direito que são apenas formais, né, vão ter consequências negativas. Ora, então como pensar potenciais de protesto? Né? No interior desse longo projeto de reforma democrática, né, como é possível pensar os elementos emancipatórios, né, no interior desse processo? Se a institucionalização, e com ele também o direito, é tão ambíguo a ponto de não esclarecer, não elucidar o seu papel emancipatório nesse processo. Né? E quando o Habermas está pensando nesse contexto, os potenciais de protesto, né, eu acho que fica mais claro, então, como ele junta a distinção categorial mundo da vida sistema com esse diagnóstico a respeito do capitalismo tardio.